O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, Zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Vocês podem se acomodar. Que alegria hoje nós podermos nos unirmos em oração e louvarmos a Deus, glorificarmos a Deus pelo testemunho que esse casal, seu Aparecido e a dona Dirce, oferecem para nós. 60 anos de matrimônio. Quem dera eu também completar 60 anos de padre, e que muitos casais se sintam inspirados a continuar comendo um saco de sal juntos. Quantas devem ter sido as situações difíceis, e vocês estão dando um testemunho para nós. Vale a pena, por tudo que a gente vive, vale a pena oferecer para Deus os nossos sacrifícios pessoais. E olhando hoje a vida de vocês, os 60 anos de matrimônio de vocês, olhando esta liturgia, nós temos que nos sentir chamados. É o segundo domingo seguido que nós escutamos Jesus chamar e enviar. Semana passada nós acompanhamos o chamado de Mateus, estava lá na coletoria de impostos. Hoje o nome de Mateus é citado aqui entre outros que Jesus chamou. Jesus chamou a cada um de nós, chama pelo nome, nos conhece, nos ama, chama e envia para uma missão. Então nós temos várias situações presentes aqui na liturgia, talvez alguma delas toque mais o teu coração ou o meu. Existe uma parte aqui deste evangelho que Jesus está dirigindo especificamente para mim, que aceitei ser pastor de vocês. E não tem sido fácil, hein? Acho que nunca foi tão difícil ser padre. E nunca foi tão difícil ser marido e mulher. E nunca foi tão difícil ser cristão e viver. É um tempo difícil, complicado, confuso. Jesus disse aqui no evangelho, ele olhou para aquela multidão, ele sentiu compaixão,
Ele se preocupou, estavam cansados, abatidos como ovelhas sem pastor, cansados e abatidos. Eu digo que hoje nós estamos cansados, abatidos, perdidos, confusos, desorientados. Um fala uma coisa, outro fala outra, um diz uma coisa, outro anuncia outra, escreve e põe na internet, fala, e todo mundo lê e ninguém sabe nada. Estou eu no meio de tudo isso, porque ele sentiu compaixão, e ele escolheu pastores, como ovelhas, eram ovelhas sem pastor, e ele escolheu os 12, enviou os 12, eu aceitei essa missão, de cuidar da vida espiritual de vocês, da vida humana, da vida familiar, de acompanhar vocês nesse tempo. Estamos juntos aqui, com todas as exigências do tempo que a gente está vivendo. A gente só não pode perder a lucidez. Tem que ter uma mente clara, né? Iluminada, para a gente não se desorientar. E é cansativo mesmo, às vezes eu me sinto cansado, abatido, porque é uma luta constante para não soltar a rédea, porque se a gente soltar a rédea, o negócio escamba, e aí a gente se desorienta verdadeiramente, a gente não vai pegar nada, né? Nós vamos pegar a carroça em pedaço. O esforço contínuo de manter firme o nosso passo, isso em todas as esferas da nossa vida, no matrimônio, na educação dos filhos, nas crianças que vão crescendo e vão escutando, e vão vendo coisas, o que é bom, o que não é bom, e o pai e a mãe que precisa se sentir chamado a dizer, não pode, não é esse o caminho. Hoje uma missão também para os pais, né? Hoje existe aí um discurso, eu estou preparando ainda um texto, não está pronto ainda, mas hoje os pais às vezes acham que os filhos não podem se frustrar, né? Mas os pais são chamados a frustrar os seus filhos, dizendo para eles o que eles não podem fazer, porque a vida é assim, né? Porque se os pais não ensinarem isso hoje, a vida vai ensinar, e da pior maneira possível, que a gente poupa muito, né? Eu rezo muito pelos pais, pelas famílias, pelas nossas crianças, né? Precisam de pessoas que digam qual o caminho que a gente vai tomar, qual a velocidade do passo, aonde a gente vai. São os pais, é uma missão também. O matrimônio é uma grande missão, um chamado também. Olhando a primeira leitura, é do livro do Êxodo. Deus fez uma aliança com o povo que Ele ama, e essa aliança, esse compromisso, ele gera uma identidade. Então por isso hoje o seu Aparecido e a Dona Dirce fazem a gente pensar na aliança de Deus, porque isso mudou a identidade deles, né? Esposo e esposa. Deus faz uma aliança com a gente no batismo, nos tornamos filhos de Deus, isso é a nossa identidade. Quem você é? Filho de Deus. Você está vivendo como tal? E a gente tem as nossas identidades, né? A gente nasce dentro de uma... Quem que você é? Você é filho de fulana, você é filha de Beltrano. Cria uma identidade. Você é católico, é tua identidade. E isso mostra depois, isso tem que ser manifestado através das nossas atitudes, dos nossos relacionamentos, dos nossos comportamentos, porque vão dizer, né? Ele não é o padre? Sou o padre. Tem algo que me identifica. Olha, mas Dona Dirce, Dona Dirce, a esposa do seu Aparecido. Mas quem que é o seu Aparecido? O marido da Dona Dirce. A gente vai se identificando, né? E às vezes a gente até depois é identificado com o lugar que a gente trabalha, né? Quem que é? O Zé da farmácia. A gente vai se identificando com lugares, com coisas, com situações. A gente só não pode esquecer que a gente tem que se identificar também com Deus. A nossa identidade, ser de Deus, viver por Deus, com Deus no coração. Isso também nos identifica, a oração nos identifica, o nosso modo de ser e de viver nos identifica. E Jesus hoje, ele mostra bem essa identidade dos apóstolos, aqueles que ele chamou semana passada Mateus,
Mateus está aqui, ó, mas ele também chamou Pedro, André, ele chamou Bartolomeu, Filipe, até Judas ele chamou, que o traiu. Ele deu uma oportunidade. Um dia lendo, né, perguntaram: padre, qual que é o melhor dos apóstolos? Eu falei: claro que é Santo André, é o melhor que tinha. Santo André, de todos esses 12, qual que vocês acham que era o melhor? Santo André, obviamente, não é? Tinha o Pedro, que era o responsável, mas depois tinha o André, era o melhor que tinha lá, era o André. A gente tem que encontrar também o nosso nome. Eu, graças a Deus, eu encontro o meu. Toda vez que eu leio aqui, eu encontro o meu, né? Nós temos que nos identificar com esses homens, e nós somos os apóstolos, as apóstolas, os discípulos, as discípulas desse tempo aqui. Jesus chamou a gente, como chamou Dona Dirce, seu Aparecido, chamou para o matrimônio, estão aqui agora, nos enviando, para a gente assumir também as responsabilidades que Ele dá quando Ele nos chama. Todos esses apóstolos, discípulos, receberam grandes responsabilidades, mas o importante é a gente lembrar que Jesus chamou justamente aqueles que Ele conhece. Que bom saber que Deus nos conhece, que bom saber que hoje Ele também nos chama, por nos conhecer, e Ele conhece cada um do jeitinho que a gente é, como Ele também conhecia Judas. Ele sabia o que estava lá dentro do coração de Judas, e Ele chamou, deu uma oportunidade. Quem não soube usar essa oportunidade, depois foi Judas, né? Que o traiu, ficou conhecido como traidor, não como o fiel, como a pessoa fiel. E dessa identidade, né, hoje no Evangelho, a identidade, vocês são apóstolos, dessa identidade nasce uma missão. Nós também temos a mesma missão. Ele mandou a gente ir anunciar esperança para a casa de Israel. Hoje nós temos que anunciar alegria e esperança, contar, dizer para o mundo que a gente escutou de Jesus, contar para os outros, dar testemunho para os outros do que a gente viveu com Jesus. Esse é o nosso, isso é evangelizar. Ide evangelizai. Como a gente evangeliza hoje? Com a nossa alegria, nosso compromisso, nossa responsabilidade, contando, dizendo quais são os motivos da nossa alegria, porque estamos aqui juntos, contando também nossas dificuldades e como é que nós vencemos nossos problemas, contando o que Jesus contou para a gente, contando para os outros o que Jesus fez com a gente, dando o nosso testemunho, o que escutamos, o que vivemos, o que vimos, nós anunciamos, fazemos as coisas como Jesus fazia, contamos para os outros como Jesus nos viu, como Ele nos vê, como nós vemos e como nós reconhecemos Jesus, o que Ele é para nós. É isso que o mundo precisa, desse nosso testemunho. E que bonito também quando nós ouvimos hoje no Evangelho, e Jesus, Ele olha para nós, Ele sabe quem somos, Ele sabe o que a gente vive, Ele sabe o que a gente traz no coração. O mundo vê as aparências, Jesus vê o nosso coração, e Ele sente compaixão, Ele sente amor por cada um de nós, Ele se compadece, né? E é de uma forma ativa. Quando Ele sente compaixão, Ele olha, Ele vê a nossa ferida, e isso impulsiona Jesus a ir levar remédio para dentro do nosso coração, a cuidar de nós. Então a compaixão de Jesus é algo muito ativo. A gente às vezes sente dó de alguém, mas não faz nada. Olha que pena, mas você não fez nada, não foi nem visitar, está doente, ai pobrezinho, está doente, mas não fez nada. Jesus sente compaixão, Ele vê a dificuldade, a situação, Ele se aproxima, Ele se faz presente, Ele põe remédio,
Às vezes não é que a gente pode mudar tudo, mas a gente pode pelo menos estar ali junto, né? Estou aqui. Não posso mudar certas situações na vida das pessoas, mas estou junto, você não está sozinho. Não vou te deixar sozinho, nós vamos fazer isso juntos. Você tem que fazer a sua parte, mas eu estou junto, estamos juntos. Fazer-se presente, né? A compaixão de Jesus o torna presente na vida da gente. E encerro lembrando, né? Jesus chama para si, para Ele, nós somos dele. Ele chama para a gente viver perto dele, Ele chama para melhorar a nossa vida, Ele chama para nos dar dignidade, Ele nos chama para dentro do coração dele, para indicar realmente a essência da nossa identidade, o que somos. Ele chama para lembrar que nós somos filhos de Deus, Deus nos ama, somos filhos de Deus. A gente vai sair daqui com essa certeza, né? Deus nunca vai nos abandonar, porque somos seus filhos, e com amor de pai, Ele cuida, educa, se aproxima e transforma a nossa vida.